Fala pessoal, tudo bem? Bruno Fraga por aqui e bora começar mais uma aula e a gente vai falar agora sobre máquina virtual, especificamente sobre como tirar proveito do recurso de virtualização. E eu acredito que nesta lista de opções é a opção que mais marcou a minha jornada no REC, meus estudos, porque eu lembro muito bem quando eu comecei a tirar real proveito, da tecnologia de virtualização. Porque até um certo momento, eu lembro que bem no começo, eu tinha meu laptop e eu tinha que escolher, Eu rodava Linux ou Windows nele. Então eu escolhi o Linux, até por isso que eu aprendi Linux, porque era o único sistema que eu tinha rodando no começo. Porque eu gostava muito de redes, de segurança, de tecnologia, e eu via que o Linux era uma forma de aprender e de estudar, Então, sempre foi no começo o Linux, o meu sistema já. Eu nunca fui muito usuário de Windows na minha vida toda. E depois de um tempo, eu lembro que eu descobri o recurso de Dual Boot, onde no meu computador eu podia ter ou o Linux ou o Windows, ter dois sistemas instalados. E quando eu ligasse o computador, eu podia escolher em qual deles entrar. E inclusive, o recurso de Dual Boot, até faço uma observação aqui, ele é muito utilizado ainda, Então, se você vir no Google aqui, por exemplo, é basicamente essa interface. Você pode instalar o Linux ao lado do seu Windows, ou vice-versa. E quando você ligar o computador, você escolhe no Grub em qual você quer entrar. Você quer entrar no Windows ou no Linux. Então, se você pesquisar aí, você pode fazer um Dual Boot na sua máquina. Tem muito programador, galera que trabalha no Linux durante o dia, mas à noite quer virar um gamer, Então, eles vão lá e mudam, reiniciam o computador e entro no outro sistema, O legal do Dual Boot é que basicamente você deixa sempre, apesar do seu computador ter dois sistemas rodando, no sistema que você estiver utilizando naquele momento, por exemplo, o Windows, estou logado, estou dentro do Windows, ele vai estar usando 100% do seu hardware. Então, todo o seu computador vai estar dedicado aí ao sistema que está rodando naquele momento. Porém, aqui no Técnicas de Invasão, durante os estudos de hack, de pentest, você não precisa de Dual Boot, É uma opção legal, caso você queira, mas não é necessário, bom? Então, eu usei o Dual Boot durante um período da minha vida aí e, depois quando surgiu a virtualização, não precisei nunca mais fazer Dual Boot, Eu vou te explicar o porquê. Basicamente, na tecnologia de virtualização, a gente tem o nosso computador, então, eu tenho aqui o meu laptop, meu computador, e dentro do nosso computador está rodando aí, no caso, o nosso sistema operacional. No caso, eu estou rodando aqui, por exemplo, o meu OS, que é o sistema da Apple, E dentro do meu computador, dentro do seu computador aí, a gente vai rodar um outro sistema de forma virtualizada. Por exemplo, eu posso rodar um Windows dentro do meu MacBook. Eu posso rodar também um Kali dentro do meu MacBook, do meu sistema. E cara, eu botei dois aqui, mas podem ser 2, 3, 4, 5, 100, 500, quantos sistemas eu quiser, desde que o meu hardware de memória, de processamento e tal, ele suporte, rodar aqueles sistemas. Porque se eu tenho 10 GB de memória, e essa máquina está usando 5, eu falo, eu quero que essa máquina virtual rode com 5. E essa outra eu quero que rode com 5 também. Acabou a minha memória, Eu tô com meu hardware aqui já foi distribuído e mais meu sistema ainda, então não vai rolar. Existe uma limitação, mas em super servidores acontece de ter um super servidor com não sei quanto de memória e ter várias maquininhas pequenininhas, servidores rodando dentro, É quase a ideia de virtualização também, Então, basicamente hoje você pode no seu computador ter um sistema virtualizado, que pode ser, porventura, o seu Kali Linux. Um exemplo prático aqui, no meu Mac eu tenho aqui, por exemplo, o meu Windows 10 virtualizado. Então, dentro do meu Mac, eu consigo iniciar um Windows. Então, o Windows não está como sistema principal do meu computador, ele está literalmente numa janela aqui, rodando como uma aplicação no meu computador. Então, esse é o incrível, recurso, inovação, tecnologia, é uma coisa fodástica aí, chamada virtualização. E eu poderia ter um outro Linux rodando e tal. Então você pode ter o seu Windows, o seu
OS X, o seu Linux, rodar um Linux dentro dele, um Windows. Você pode fazer o que você quiser. Você pode no seu computador rodar um Android. Cara, virtualização é incrível, tá? Então, olha só. Eu tenho o Windows 10 aqui para mim, para mim trabalhar, para mim utilizar. Beleza? Então, virtualização é basicamente essa ideia. O seu computador e dentro dele você vai ter outros sistemas rodando virtualizados. Porém, lembrando, tá? Que esses sistemas estão utilizando o seu hardware. Não se esquece disso, tá? Esses sistemas aqui, eles estão utilizando o seu hardware. Então, se você tem 4 GB de RAM, certo? 4 GB. Pô, talvez crie uma máquina com 2 GB e deixa 2 para o seu sistema, né? Tem essa ideia, que a máquina virtual ela está utilizando o seu hardware, tá? Então, feito isso, bora criar uma máquina virtual aí. E para começar, a primeira coisa que você precisa é de um software de virtualização. E tem várias opções de software hoje. Tem o VMware, eu utilizo, por exemplo, no meu MacBook, eu utilizo o Parallels, o nome, né? Ó, Parallels, que ele é um software para virtualizar dentro do MacBook, sistema da Apple. Mas o gratuito, que está presente em todos os sistemas, que é totalmente gratuito, isso aqui é pago, tá? É o VirtualBox e é muito utilizado. Eu recomendo que se você for utilizar, né, o seu sistema de forma virtual, virtualizada, você use aí o VirtualBox. Para fazer o download é super simples, só clicar em download aqui no site virtualbox.org e escolher a opção para o seu sistema, tá? No caso, eu estou no MacBook, eu escolhi aqui o OS X, né? Então você vai clicar e ele vai fazer o download de um arquivo, o instalador, né, conforme o seu sistema, no caso da Apple é um .dmg, no caso do Windows vai ser muito provável que um .exe, né? Então é só baixar, instalar e depois de fazer a instalação, não se esqueça, tá, de também clicar aqui para baixar o Virtual Station Pack, que é para botar alguns recursos a mais, digamos assim, algumas extensões importantes ali para você tirar o máximo proveito do VirtualBox. É só clicar aqui, ó, que vai fazer o download também. Até eu tenho o VirtualBox instalado aqui, porém eu não instalei ainda o Station Pack. Ó. Eu tenho só o software instalado aqui. Né? A sua tela no Windows talvez seja um pouco parecida com essa aqui. Só que eu não instalei o Station Pack. Eu vou instalar agora. Eu já fiz o download dele. Ele está aqui. Ó. Station Pack. E eu vou dar 2 cliques nele. E ele vai reconhecer que é um arquivo do VirtualBox. Né? Então, ó, você quer fazer a instalação, tal, vou dar um install. Então, agree, vou botar a senha do meu sistema. E pronto, está instalado. É bem leve, tá? Só para fazer algumas configurações a mais ali, tá? Então, basicamente, para começar com a virtualização, você precisa de um software de virtualização. Eu recomendo o VirtualBox. Então, faz o download do VirtualBox e faz o download também do Station Pack. Beleza? Então, agora que você já tem um software de virtualização instalado aí, tá? Então, você tem um software já. Você está pronto para virtualizar um sistema. Porém, e o sistema, né? Cadê o sistema para virtualizar? Então, geralmente, quando você vai instalar um Windows, instalar um sistema, você concorda comigo que você geralmente pega um arquivo, sei lá, por exemplo, windows.iso, né? .iso, que é uma imagem de um sistema operacional. Você basicamente precisa de uma imagem para rodar na sua máquina virtual. Então você pode, por exemplo, pegar um arquivo ISO, criar uma máquina virtual no VirtualBox e rodar lá no seu sistema, tá? Então, por exemplo, quando eu fiz a instalação do Windows 10, eu baixei um arquivo ISO aqui, ó, a ISO do Windows 10, e eu peguei esse arquivo ISO e importei no Parallels, que é o meu software de virtualização, e ele iniciou a máquina virtual normal, instalou, né, com base nessa ISO aqui. Porém, quando se fala em virtualização, tem uma coisa muito especial, que quando você tem uma máquina virtual, a gente geralmente chama de VM, tá? Sempre que você tem uma VM, Virtual Mesh, no caso máquina virtual em inglês ali, você pode, digamos que o VirtualBox, tá? O VirtualBox ele pode pegar essa máquina e ele pode compartilhar, ele pode exportar, na verdade, tá? Então até vou escrever aqui, ó. Ele pode exportar essa máquina num arquivo, muitas vezes .ova. Tá? Então, olha só, você pegou um arquivo .iso, né, que era lá o seu sistema, e você montou uma máquina virtual.
e você botou vários programas. Você botou, por exemplo, instalou um software, você fez várias coisas, tá? Você pode pegar essa máquina que você estava utilizando, com todos os detalhes, configurações, e exportar ela. Né? Exportar num arquivo .va. Vai ser um arquivo bem grande, tá? Porque você está exportando um sistema, tá? A gente chama isso até inclusive de snapshot, né? Que é você pegar um servidor, uma máquina, e fazer um snapshot dela. Fazer uma cópia, digamos assim, né? Então você pode pegar essa cópia, esse snapshot, que é um arquivo OVA, enviar para outra pessoa, e essa outra pessoa pode basicamente abrir a sua máquina virtual e ter um sistema igual ao seu. Ou você pode fazer um backup, que é o que as empresas fazem, por exemplo, em servidores. A gente consegue fazer um backup do servidor, um snapshot, e quando precisar subir outro servidor, começar outra máquina, eu tenho um arquivo pronto, é só dar play, sabe? Vai voltar tudo como estava no caso. Então esse é o recurso, né, de exportar uma máquina. E quando a gente fala de virtualização, né, a gente pode também fazer isso aqui no nosso computador, no caso. Então, com isso em mente, sabendo que eu já tenho o VirtualBox e também que eu posso trabalhar com máquinas prontas, né, que eu posso importar no meu VirtualBox, e não necessariamente eu preciso de uma ISO para instalar um sistema do zero, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora o nosso Kali Linux, que é o sistema que a gente vai utilizar, né, para o nosso arsenal, vai fazer a instalação na prática aqui, e eu vou clicar aqui em Downloads, ó, fazer o download do Kali, e olha só que louco, quer ver? Aqui na página de download, você pode fazer o download do sistema, né, o .iso, tal. Se eu clicar, por exemplo, vamos clicar aqui, ó, e vou fazer o download do Kali 64 bits aqui, ó, 4 GB. Vamos ver, ele vai baixar provavelmente um sistema.iso o arquivo, né? Tá vendo aqui, ó? Kali, opa, eu apaguei sem querer, peraí. Aqui, ó, .iso, certo? Então eu vou ter que baixar esse sistema e instalar ele. Porém, como eu falei, a gente pode fazer uma coisa mais fácil. A gente não precisa da ISO e fazer toda a instalação do sistema e assim por diante. Porque a própria Offensive Security, que é a criadora do Kali Linux, olha só, ela libera no site diretamente a máquina virtual. Então, olha só, snapshots, o que eu falei, ó. Tá vendo aqui? O que é isso aqui? Basicamente, a empresa criadora do Kali Linux, ela criou uma máquina virtual com o Kali rodando, deixou tudo configurado, como tem que configurar e tal, e exportou, certo? E está compartilhando o arquivo OVA dela com outras pessoas. Então, lá o arquivo OVA, lembra? Ela está compartilhando com outras pessoas. E todo mundo que pegar esse arquivo vai iniciar um Kali da forma que eles criaram para o VirtualBox. E quem melhor que eles para criar uma máquina para o VirtualBox do que os criadores do Kali Linux, né? Então, você pode clicar aqui e fazer o download ou para o VirtualBox ou para outro software, que é o VMware. É um outro software que possibilita, né, a virtualização. Então, eu vou clicar aqui, ó, em download por torrent ou download pelo navegador. Então, você vai clicar e olha só que louco. Ele vai baixar um arquivo .va, que é um tipo de arquivo que você pode importar no VirtualBox, tá? Então, eu não vou fazer o download porque eu já fiz antes da aula, tá? Então, o meu arquivo tá aqui, quer ver, ó? TDI brave.ova. Então, já estou com o arquivo na máquina. E para iniciar a máquina virtual, sem muito mistério, tá, gente? Eu vou dar 2 cliques. Ou então, posso abrir com o VirtualBox, tá? Como você preferir. Mas aqui no Mac eu posso dar 2 cliques e ele já vai abrir uma máquina virtual com todas as recomendações. Se liga, o nome da máquina eu posso mudar, inclusive, se eu quiser alterar, por exemplo, vou deixar o nome que está aqui, tá? Mas eu posso botar só Kali e tal, as informações da máquina. Ele já configurou a CPU, a memória recomendada, 248 MB, configurou outras coisas tal. Eu não vou mexer em nada, eu vou simplesmente dar um import para ele importar a máquina com todas as recomendações, configurações aí criadas pela própria Offensive Security, que é a empresa criadora, né, e mantenedora do sistema do Kali Linux. Então, vou clicar em Import, vou dar que eu concordo aqui, né, Agree, e ele vai importar aí o sistema, tá? Vai demorar um pouquinho, depende da sua máquina, tal, pode demorar bastante ou não. Aqui está 3 minutos e eu vou aguardar ele fazer a importação, ele montar o sistema para mim aqui, tá? Então, bora aguardar aí. E pessoal, finalizou a importação aqui. E olha só, basicamente agora eu tenho o meu VirtualBox
e eu tenho uma máquina virtual aqui, ó, importada, né? E se eu der 2 cliques ou clicar aqui, selecionando a máquina, clicar em Start, iniciar, vai basicamente começar o nosso sistema virtual aqui dentro do nosso sistema, né? Eu vou só permitir aqui umas configurações do Mac. E olha só que louco, ó. Ele já está abrindo aqui. Então temos o nosso Kali iniciando no modo janela, né? Sendo uma aplicação dentro do nosso sistema. Pô, usuário e senha, né? Qual que é o usuário e senha? Se você estivesse instalando a partir da imagem .iso, você iria instalar o sistema do zero, ia ter que configurar um usuário, uma senha e tal. Porém, já que a gente importou uma máquina que está pronta, né? Da própria Offensive Security, eles criaram um usuário padrão já, né? Então aqui, ó, olha só, as credenciais padrões, né? Kali, usuário, e a senha é Kali também. Então, eu vou botar aqui, Kali, vou clicar em Login, e estou dentro do nosso sistema Kali Linux rodando virtualizado aqui no meu computador e posso utilizar como sistema normal. Olha que louco, né? Então, utilizando o recurso de virtualização, estou com o meu Kali virtualizado aqui na máquina, tá? Lembrando que esse computador aqui, tá? Essa máquina virtual, ela tá consumindo o hardware do meu computador principal, tá? Então essa é a maravilha aí da virtualização. E cara, você pode criar qualquer sistema com poucos cliques, tá? Até vou desligar a máquina aqui, ó, para te mostrar uma outra coisa também. Deixa eu dar um desligar. Se eu fizer alguma coisa errada nesse sistema, não quero mais ele, é muito fácil deletar. Venho aqui, vou deletar essa máquina, vou apagar todos os arquivos e eu não tenho mais o Kali. E agora posso importar, no caso, o meu Kali novamente, tá? Então, se eu vim aqui em Download e der 2 cliques, eu vou novamente importar aí uma nova máquina com base nesse OVA. Beleza? Agora, olha que legal. Da mesma forma que, pô, o Kali, né? Ele tem um OVA, que é o sistema do Kali. E eu posso importar e rodar o sistema. Existem vários outros OVAs disponíveis, né? Tem uma comunidade. Imagina uma comunidade de pessoas que criam OVAs e compartilham aí para você poder iniciar qualquer máquina, tá? Então eu quero compartilhar com vocês um site que chama OS Boxes, esse site aqui. Então OS de sistema operacional, né? E Boxes, que é a ideia de caixa, né? Então nesse site você vai encontrar vários outros OVAs, digamos assim, imagens, né? Que você pode simplesmente importar no seu VirtualBox. Então eu vou clicar aqui, ó, VM Images, VirtualBox Images, e olha o que eu vou ter de opção aqui para trabalhar, ó. Eu vou ter Android, Arch, Backbox, CentOS, Debian, Elementary, vários sistemas aí, vários Linux, Android, configurações, Ubuntu. Então esse é o conceito de máquina virtual, é basicamente no seu computador tem um outro sistema rodando virtualizado e você pode compartilhar máquinas virtuais através de arquivos OVA. Gente, também pode, tá? .vdi. Você também consegue importar no VirtualBox, .vdi e tal. No VMware, por exemplo, é um outro tipo de arquivo, tá? Você pode ver a extensão lá. Mas basicamente é isso aí. E assim que você pode ter o Kali virtualizado rodando na sua máquina. Você vai instalar um software de virtualização, por exemplo, o VirtualBox. Vai pegar a imagem do Kali no site do Kali, lá o .ova, certo? E vai importar e usar o seu sistema. Beleza? Então, é assim que se trabalha com virtualização. E lembrando que você pode montar vários laboratórios, montar um outro Linux para ser seu alvo. Você pode rodar um Windows para você atacar. A gente vai fazer isso durante o curso, tá? Mais no passo de redes, mas sem mistério, basicamente é isso aí. Bom hacking!